Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde. A partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital, você que está acompanhando a gente também, a partir de agora no Facebook, na página NTV Patos de Minas, nas nossas plataformas aí, fique à vontade. O Mais Saúde está no ar, trazendo assuntos importantes, é qualidade de vida, é informação para você. E como eu sempre costumo dizer, aproveita, porque aqui a consulta é grátis. Hoje a gente tem dois temas muito importantes. A gente vai falar sobre estética, a gente vai falar sobre ozonioterapia. A gente volta a falar mais uma vez sobre esse tema aqui no programa. E também vamos bater um papo falando da importância desse mês de agosto, que é o Agosto Branco, onde se fala sobre a conscientização e prevenção ao câncer de pulmão. Para você que acha que é fumante e tem que se preocupar, preste atenção, você que também não é fumante. Hoje a gente tem várias dicas e a sua pergunta aqui também tá valendo. Mas antes de eu convidar você a participar com a gente, vamos mostrar aqui o nosso arranjo de hoje. Mais um presente, mais uma cortesia lá da Polo Floricultura, sempre bela. Alô, Lurdinha, forte abraço. Tá aí o endereço, o telefone na sua tela, na Major Gotti 1025, telefone 3822-2200. E deixa aí, esse é um arranjo natural de cacto. Aos amantes aí do cacto, né? Tem muita gente que coleciona também essa planta. Tá aí um arranjo natural e esse e outros mais você encontra lá na Polo Floricultura, no coração da cidade. Bom, o assunto de hoje no primeiro tema, a gente fala de forma remota, mas antes eu quero convidar você de casa para participar com a gente. Telefone na tela, muito bem, tá aí o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Fique à vontade, que o programa é feito com vocês e para vocês. Vamos falar à distância, via remota com ele, com o Dr. Carlos Gil. Seja bem-vindo, doutor. Aqui é o programa Mais Saúde, a Patos de Minas, ao nosso Alto Paranaíba. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. E mais uma vez a gente trazendo uma bandeira muito importante esse mês, que é o mês do Agosto Branco, que fala da conscientização, né, e a prevenção ao câncer de pulmão. Doutor, é mais um mês que merece um respaldo e uma atenção grande aí, né, a todos os brasileiros principalmente. Com certeza, na verdade o câncer de pulmão é uma doença extremamente incidente, extremamente agressiva e a conscientização é fundamental, né? A gente só vai conseguir diminuir a incidência e a mortalidade se toda a população estiver consciente de como prevenir e como diagnosticar mais rapidamente essa doença. Bom, e eu acredito que o pessoal de casa que está acompanhando o nosso programa deve estar preocupado quando se fala de câncer de pulmão, principalmente aos fumantes. E mais uma vez o senhor vem aqui na televisão, no canal aberto, explicar que também é uma grande preocupação aos não fumantes também, né? Exato, a gente diz hoje que a gente tem dois tipos de doença, dois tipos de câncer de pulmão. A gente tem o câncer de pulmão do fumante, que na verdade 80% dos pacientes com câncer de pulmão são fumantes ou ex-fumantes, mas em até 20% dos casos, os pacientes nunca fumaram ativamente, tá? Existem os fumantes passivos, existem aqueles também quase nunca expostos ao cigarro. Então são duas doenças diferentes que merecem abordagem diferente, mas que toda a população tem que estar atenta para diagnóstico precoce e para buscar atendimento médico no momento correto. E qual que é a hora certa, esse momento correto de procurar aí o pneumologista, o especialista na área? Na verdade, essa pergunta é fundamental, tá? Então, eu vou dividir em duas partes da resposta. Para os fumantes, que são aqueles que já têm sintomas respiratórios, de tosse, falta de ar, talvez por enfisema, qualquer mudança no padrão da tosse, no padrão respiratório, deve indicar a busca ao médico. No caso, você citou bem, um pneumologista ou um clínico geral. Nos casos dos não fumantes, que geralmente são pacientes até mais jovens, qualquer sintoma respiratório, tosse, dor torácica, falta de ar, que dure mais do que 2 semanas, deve significar a busca para um atendimento médico, para um exame especializado. Tá, e o câncer, falando diretamente ao câncer de pulmão, existe um certo tempo que a pessoa tem que ser fumante? Não existe uma idade, um tempo correto, doutor?
Não existe. A gente sabe que quanto maior o tempo de fumo e o número de cigarros fumados dia, maior a chance de desenvolvimento de câncer de pulmão, tá? Mas não existe uma regra absoluta. Você tem pacientes que fumam a vida inteira e não têm câncer de pulmão, e pacientes que fumam durante um período pequeno e o têm, que é uma interação entre a agressão do cigarro e o aspecto genético do paciente. Mas qualquer exposição ao cigarro, que a gente diz maior do que 100 cigarros na vida, né, o paciente já é considerado um fumante com o risco aumentado de câncer de pulmão. Repete essa frase aí, doutor, para ficar aqui bem registrado aqui. Então, o fumante é considerado ou ex-fumante, aquele indivíduo que tenha fumado mais do que 100 cigarros na vida, tá? Independente dele ter parado há muitos anos atrás, mas ele, por ter fumado mais de 100 cigarros, ele já é considerado um ex-fumante e deve ser abordado do ponto de vista de exames, de segmento médico como tal. Tá. Doutor, e o câncer de pulmão, ele vem diagnosticado por causa do cigarro ou tem outras causas que causam aí o câncer de pulmão? Não, existem outras causas, tá? A gente sabe que, por exemplo, a exposição à radiação, trabalhadores em minas de urânio, né, muito raro no Brasil, tem maior propensão. A indústria naval no passado, com o asbesto, o amianto, também aumentava o risco. Então, existem outras causas, né? No nosso meio, no Brasil, talvez a exposição a um gás chamado radônio, que é um gás que é emitido por alguns tipos de mármore ou de granito, aumenta também o risco. Mas, no nosso país, a grande causa, se a gente pensa em exposição ambiental, é o cigarro mesmo. Existem alguns estudos que sugerem que poluição ambiental também possa aumentar o risco de câncer de pulmão, mas a gente precisa documentar isso melhor e mensurar isso melhor. Muito bem. Doutor, e como é que a pessoa é diagnosticada com câncer de pulmão? Quais são os sintomas? Os sintomas são geralmente sintomas respiratórios, tá? Então, uma tosse persistente ou o surgimento de uma tosse, dor na região do tórax, falta de ar que surge abruptamente. Então, todos esses são sintomas que não são específicos do câncer de pulmão, mas são muito relacionados e, como eu mencionei, devem justificar a busca por atendimento médico. Muito bem, eu ia deixar uma pergunta aqui por último, mas é bom a gente falar da prevenção, né, doutor? Existe como prevenir o câncer de pulmão? E se o senhor puder destacar e dar algumas dicas aí ao nosso telespectador, a gente agradece. Poucos tipos de câncer são tão passíveis de prevenção como o câncer de pulmão, tá? Sabendo que 80% dos casos estão relacionados com o cigarro, os programas de prevenção ou de cessação do tabagismo são fundamentais. Existem, né, já em alguns países, curvas que claramente mostram que a redução do número de fumantes, décadas depois, leva a uma redução do número de novos casos de câncer de pulmão. Nesse sentido, a gente sempre, né, nós somos muito críticos, nós brasileiros, sobre nós mesmos, mas uma coisa que nós fazemos muito bem há décadas é um programa de cessação de tabagismo, de parada do tabagismo. Tá? Então, isso é uma política de Estado do Ministério da Saúde do Brasil há algumas décadas e de grande sucesso, é um exemplo mundial. A gente foi capaz, como país, de baixar o percentual de fumantes da população de 30% para algo próximo de 10%. Tá? Então, é muito eficaz, nós não podemos esmorecer em momento algum, né? Isso é contínuo, porque a indústria do tabaco faz uma propaganda contínua, principalmente para os indivíduos mais jovens, mas a prevenção é por cessação de tabagismo. Existem vários ambulatórios especializados no Brasil, tanto no Sistema Único de Saúde quanto na saúde suplementar. E a dica que fica para os fumantes é buscarem esse tipo de apoio o mais rápido possível. Doutor, não sei se o senhor pode falar sobre números, mas eu acredito que o senhor tem autoridade para falar sobre isso. O número de fumantes, ele vem aumentando comparado a décadas que a gente tem aí na nossa cultura, os avós, os pais da gente sempre, a gente recorda que alguém da família está sempre fumando, né? E sempre quando a gente tem a imagem, principalmente do vovô, é sempre com aquele cigarrinho de palha e tal. Nos dias atuais de hoje, com toda a tecnologia, existe algum comparativo, algum número mais preciso de que realmente há esse aumento ou não tem esse aumento? Não, na verdade há uma queda clara, tá? Principalmente na população adulta, né? Como eu falei, de percentuais próximos de 30% da população fumante para 10%.
Você tem uma ideia, a China, em algumas regiões da China, esse percentual chega a 50% a 70% da população fumante. Tá? Então, essa política é eficaz. O que a gente tem enfrentado no Brasil e vários países do mundo é, por outro lado, um aumento do percentual de fumantes entre adolescentes e adultos jovens, tá? Principalmente por culturas como o cigarro eletrônico, etc. Então, a gente tem que estar, como eu falei, essa política é dinâmica, né? Você tem que ir corrigindo ela ao longo do tempo, e hoje o grande foco dos programas de cessação de tabagismo no Brasil e no mundo é o foco na população jovem e de adolescentes. Muito bem, principalmente, doutor, tem alguma coisa a ver com essa tecnologia do tal do cigarro eletrônico, os pods, né, que são considerados, são chamados aí, principalmente a gente vê nas festas, nas baladas? Sim, isso hoje é uma grande preocupação, tá? Não existem ainda, que isso é muito recente, estudos que digam que o cigarro eletrônico leva a um aumento de câncer de pulmão. A gente sabe que o cigarro eletrônico leva a um aumento de doenças inflamatórias pulmonares, mas acho que é questão de tempo para a gente fazer uma relação com o câncer de pulmão também. Mas a grande preocupação com o cigarro eletrônico é que ele é uma porta de entrada para o tabagismo convencional. Tá? Então, deve ser combatido e vem sendo combatido no Brasil pelas autoridades regulatórias. Inclusive, existe já uma lei de nível nacional que é proibido a venda e a comercialização em festas, casas noturnas aí, nas festinhas que o pessoal costuma. Aqui na nossa cidade a gente já está passando por esse tipo de fiscalização. Sim, a Anvisa tem sido muito dura nesse sentido, tá? E com razão, né? Então, mais uma vez, o Brasil tendo uma política séria nesse sentido. Muito bem, doutor, eu vou pedir para o senhor segurar só um pouquinho, a gente ir para um rápido intervalo e a gente volta aí atendendo aí, esclarecendo as dúvidas do pessoal que está ligado aqui na telinha da NTV, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais saúde aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde aqui na tela da NTV, na sua casa no canal 8.1. Estamos também em toda a web, através do nosso site, na plataforma do Facebook e no nosso aplicativo também. Você que ainda não baixou aí no seu celular, baixe aí no seu tablet também o aplicativo da NTV e fique por dentro das principais notícias, fatos e acontecimentos do nosso Alto Paranaíba. São 30 anos com você. O Mais Saúde está de volta, abordando e falando diretamente com o Dr. Carlos Gil, que é especialista e tem autoridade máxima do assunto. A gente está levantando a bandeira desse mês de agosto, que é o mês do Agosto Branco de conscientização e prevenção ao câncer de pulmão. Doutor, a gente falou sobre prevenção e eu gostaria de saber depois, né, de infelizmente diagnosticado com o câncer de pulmão, qual é a procedência, o tipo de tratamento, existe cura, não existe cura? A curabilidade do câncer de pulmão vem aumentando muito, do que a gente chama de tecnologias, tá? Então hoje a gente tem tecnologias de diagnóstico mais precoce, né? Você tem métodos de exames como o PET scan que permitem um estadiamento melhor e grandes progressos na área cirúrgica, né, na área de radioterapia e de tratamentos que a gente chama de sistêmicos, né, quimioterapia e imunoterapia. Mas a curabilidade do câncer de pulmão está diretamente relacionada ao diagnóstico precoce. Tá? Quanto mais precocemente o paciente é diagnosticado, maior a chance dele ser operado e, consequentemente, curado. A cura do câncer de pulmão, na grande maioria das vezes, está relacionada com a cirurgia. Tá? Por isso que hoje, um dos grandes avanços no mundo foi a constatação de que o rastreamento para câncer de pulmão é eficaz, ou seja, nos indivíduos que fumaram ou fumam, fazer uma tomografia periódica anual, sob supervisão médica, tomografia de tórax, leva a um aumento do diagnóstico precoce e, consequentemente, das chances cirúrgicas dos pacientes. Tá? Isso já é uma política em vários países do mundo, principalmente países desenvolvidos, ainda não está implementada no Brasil, nem no saúde suplementar e muito menos no SUS, mas é algo que a gente tem como especialistas brigado muito para que a gente possa ter no Brasil disponível. Muito bem, hoje a gente fala sobre o câncer de pulmão, doutor, mas eu gostaria de aproveitar a sua participação e costumo dizer toda vez quando o senhor está aqui com a gente que nem é participação, mas sim uma colaboração
né, de qualidade de vida à nossa sociedade, e salientar que não é só o câncer de pulmão que os fumantes e também aqueles fumantes de tabela, né, passivos, é esses que são chamados, que o cigarro traz outros malefícios para a saúde do ser humano, né, doutor? Não, com certeza. Na verdade, doenças cardiovasculares, né, aumento do risco de infarto, de derrames, né, cerebrais, doenças vasculares periféricas, né, angina, por exemplo, tá, é uma característica do cigarro, além de outros fatores, né, aumento de risco, por exemplo, de outros tumores, como câncer de pâncreas, como câncer de cabeça e pescoço. Então, na verdade, o malefício para a saúde é geral, né, o câncer talvez seja aquele mais palpável, mas o estrago que o cigarro vai causando na saúde do indivíduo ao longo dos anos leva a alterações muitas vezes irreversíveis e redução, óbvio, do tempo de vida daquele indivíduo. Isso, muito bem. Doutor, aproveitando também, gostaria que o senhor deixasse alguma dica para quem está acompanhando o nosso programa, e a gente está aqui realmente para isso, né? O senhor, através da medicina, e nós, através da imprensa, essa união para a gente deixar dicas para quem quer realmente salvar a sua própria vida e não ser acometido por nenhum malefício, nenhuma doença causada aí pelo tabaco. O que fazer para poder parar de fumar, doutor? Então, acho que a primeira coisa é a decisão tomada de parar de fumar, buscar apoio médico. Tá? É muito difícil parar de fumar sem esse apoio. Como eu falei anteriormente, existe uma estrutura no Brasil de ambulatórios chamados de cessação de tabagismo. Tanto no Sistema Único de Saúde, através das secretarias municipais de saúde, que têm unidades especializadas em praticamente todas as cidades do Brasil, como através de serviços da saúde suplementar para quem tem plano de saúde. Então, a busca por esse tipo de atendimento, de ajuda, aumenta muito o percentual de sucesso na parada do tabagismo. Então, se tem uma dica nesse agosto branco para dar para os indivíduos fumantes, é buscar apoio médico para que ele possa diminuir inicialmente e depois parar de fumar. Muito bem. Bom, doutor, abrimos aqui para perguntas dos nossos telespectadores, e o meu xará aqui, o Davi, do bairro Santo Antônio, mandou a seguinte pergunta: cigarro de palha tem o mesmo efeito do cigarro tradicional, doutor? Sim, cigarro de palha também aumenta o risco de câncer de pulmão e também aumenta um outro risco, né, o risco de câncer de boca, tá? Porque a temperatura do cigarro de palha é maior do que a temperatura do cigarro, né, comercial, que ele não tem filtro. Então, não só o câncer de pulmão, mas outros tumores, não só de boca, mas de toda a garganta até os pulmões. Mais uma participação agora da Milene, do bairro Brasil, perguntando aqui ao doutor Carlos Gil: para quem fuma uma carteira ou quem fuma um cigarro por dia, tem o mesmo efeito? Não. Existe uma curva chamada de dose e resposta, tá? Então, quanto maior a carga de tabágica, maior o risco de câncer de pulmão e de outras doenças, tá? Mas quem fuma um cigarro por dia fica fácil parar, né? Então, é o que a gente sempre diz. Mas, assim, não, o risco depende do número de cigarros fumados. Muito bem. Vamos lá, então. Quanto tempo fica o efeito, a nicotina ou qualquer outro produto no organismo do ser humano para ele falar assim: eu sou eu realmente não tenho mais, sou ex-fumante, não tenho contato mais com a nicotina, estou livre da nicotina. Quanto tempo precisa, doutor? O que a gente diz, na verdade, é que o dano do cigarro, ele cai muito após 20, 30 anos de parada do fumo, tá? Então, alguns estudos sugerem que com 30 anos o indivíduo tem o mesmo risco de um não fumante, tá? Mas isso não deve desencorajar as pessoas que parem de fumar já tendo 75, 80 anos de idade. Qualquer ano distante do cigarro diminui o risco não só do câncer, como de outras doenças associadas ao tabagismo. Então, o recado que a gente sempre dá é: nunca é tarde para parar de fumar. Muito bem. E o cigarro alienado ao álcool deve que aí vira realmente aquela dinamite, aquela bomba, né, doutor? Isso aí você potencializa muito o risco de câncer de boca, de garganta, de esôfago. Então é uma combinação, como você mesmo diz, bombástica no sentido de aumento de risco.
Certinho. Para a gente fechar a participação do senhor aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem nesse mês de agosto, uma mensagem de muita firmeza, apesar de toda especialidade, experiência e autoridade que o senhor tem, mas como se fosse realmente um puxão de orelha do doutor para quem está realmente pensando em sair fora do tabaco, em parar de fumar. Doutor, vamos aproveitar que o nosso tema é esse, o mês de agosto está aí, vamos conscientizar, né, e a prevenção ao câncer de pulmão. Então, a principal mensagem, como eu disse, nunca é tarde para parar de fumar, né? Qualquer ano que você fica longe do cigarro, você já diminui o risco de doença. Busque atendimento, busque ajuda para poder parar de fumar. Existem vários ambulatórios e unidades de saúde especializadas no Brasil que são muito eficazes nesse tipo de apoio. E para aqueles que foram diagnosticados com câncer de pulmão, não percam a esperança. Busque atendimento médico. Existem muitos avanços no tratamento dessa doença, que muitas vezes é curável. E quando a doença está avançada, ela é tratável, os pacientes podem viver bem durante anos convivendo com a doença. Então, nenhum estigma em relação à doença. Você tendo-se fumante ou não, busque ajuda, porque você vai ter como ser ajudado e apoiado no tratamento da doença. Muito bem. Doutor, o senhor quer deixar algum contato, algum canal que o pessoal aí de casa possa te seguir, te procurar? Não, eu queria, na verdade, as pessoas visitarem a página do Grupo Oncoclínicas, né? www.oncoclinicas.com. Tem várias informações sobre vários tipos de câncer, principalmente câncer de pulmão, e sobre estratégias de cessação de tabagismo e de prevenção. A gente, como Grupo Oncoclínicas e como Instituto Oncoclínicas, estamos à disposição da população. Muito bem, repete a página mais uma vez para o pessoal de casa. www.oncoclinicas.com. Muito bem, doutor Carlos Gil, muito obrigado, um forte abraço, prazer revê-lo e obrigado de coração pela sua contribuição e o seu papel fundamental aqui na nossa sociedade. Mais uma vez, gratidão. Obrigado pela oportunidade, contem comigo. Muito bem, esse aí foi o Dr. Carlos Gil falando com total autoridade sobre esse mês que é o Agosto Branco de conscientização e prevenção ao câncer de pulmão. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu já quero dar um spoiler e já pode abrir porque ele já está aqui no estúdio para falar com a gente. Ele que esteve aqui na última passagem pelo programa e rendeu muitas perguntas, o Ibope lá em cima, e ele está aqui de volta. Vocês pediram, a gente vai falar com ele, que é enfermeiro, esteta também, Lúcio Campos Borges. Já vou dar uma boa noite antecipado aí para você. Seja bem-vindo, meu amigo Lucinho, tudo bem? Boa noite aos telespectadores, ao David em especial. Agradeço a confiança de mais uma vez estar aqui por esse convite. E já aproveitando, quero parabenizar os pais, né? Foi Dia dos Pais no domingo, parabenizar você, representando todos esses pais. Parabenizar as mães que são pais e mães, né? Que há muitas mães que assumem esse cuidado com os filhos. E no próximo bloco nós vamos estar falando sobre saúde, estética e a ozonioterapia. Então, se você tem dúvidas a respeito desses dois temas, fique ligadinho aí, manda mensagem lá no @, vai ter promoção, então fica ligado aí na participação. Eu falei para vocês, esse é um grande figura, que talento, que elegância, já está apresentando o programa aqui sozinho. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já, aqui na tela da NTV. O Mais Saúde está de volta na tela da NTV 8.1, através do site, do Facebook também e através do aplicativo. Baixe aí o nosso aplicativo e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. O Mais Saúde está de volta, telefone na tela, e a gente já vem batendo um papo com ele, com o enfermeiro esteta, o Lúcio Campos Borges. Eu tenho intimidade, vou chamar ele de Lucinho para ficar bem à vontade. Os amigos já conhecem ele como Lucinho também. Ô, Lucinho, é isso, vamos falar sobre, mais uma vez, a ozonioterapia. A última vez que você esteve aqui no programa rendeu bastante essa pauta, esse tema. Então, para você de casa, o telefone está aí na telinha para você mandar a sua pergunta e a gente vai falar do que se trata a ozonioterapia para quem só ouviu falar e ainda não conhece. Bacana, David. Quero me apresentar um pouco, porque eu sou aluno de doutorado da Universidade Franca, faço doutorado em promoção de saúde e nesse doutorado eu estou fazendo uma pesquisa com ozônio.
Essa pesquisa consiste em avaliar os efeitos benéficos do ozônio no processo anti-inflamatório. O paciente que tem COVID, ele tem um processo inflamatório não somente no pulmão, que a gente casou bem os temas, né, de falar do agosto branco da saúde pulmonar. O COVID, ele acomete preferencialmente o pulmão, mas ele pode acometer qualquer órgão do corpo. E ele acomete com padrão inflamatório. E a ozonioterapia, que é essa proposta de tratamento, ele se liga ao DNA humano e faz um tratamento anti-inflamatório, desde as pequenas células aos mais complexos órgãos do corpo humano, inclusive o pulmão. Então, pessoal, para você que está participando aí, o @ do meu Instagram é dr.luciocampos, pode procurar lá. Se você teve COVID, se você está passando por alguma doença inflamatória, que os alvos da minha pesquisa são pacientes em pós-COVID e pacientes diabéticos, que são 2 doenças inflamatórias. E você quer fazer um tratamento de ozônio, esse tratamento vai ser gratuito para os participantes dessa pesquisa. A última vez que você esteve aqui, você falou sobre isso. Já está acontecendo essa pesquisa? Sim. Já está em campo? Sim. Vai acontecer? Ainda tem espaço para quem está acompanhando o programa? Sim, tem sim. É porque a pesquisa ela vai ocorrer ao longo de 8 meses. Bacana. Então a gente está na metade dessa pesquisa. Eu tenho 5 vagas por mês, porque cada paciente ele vai fazer 8 sessões de ozônio. Esse tratamento, se fosse ser pago, ele seria em torno aí de R$3.000. O que a pessoa vai gastar? Só com exame laboratorial. Ela tem que fazer um ciclo de exame antes da pesquisa e um ciclo ao terminar essas 8 sessões. Para ver se houve alguma alteração, né? E como foi o efeito do seu trabalho. Sim, na verdade, os resultados dos exames são as comprovações, né, da pesquisa da gente. A gente vai avaliar o antes e o depois. Mas, cientificamente, a gente sabe que o ozônio trata mais de 260 tipos de doenças diferentes. Uma pessoa que é a sumidade no tema é o Dr. Alair Ribeiro, que fala assim com muita propriedade, e a gente sabe-se hoje que o ozônio atua em diversos níveis, tanto da saúde física quanto emocional. Então, é bem interessante as diversas aplicações que a gente tem com a ozonioterapia. Muito bem, e para quem está em casa acompanhando o nosso programa e quer aproveitar esse seu gancho, como é que faz? E quer fazer aí a ozonioterapia, como é que funciona? Tem 5 vagas. Sim, tem 5 vagas para esse mês. Ao longo desse ano a gente vai ter 5 vagas todos os meses. Então a pessoa vai lá no Instagram, adiciona e escreve lá: quero participar da pesquisa. O que eu vou fazer? Já escreve o nome completo, eu já vou fazer os pedidos dos exames, vou deixar com a minha secretária, pego os exames, o pedido de exame na clínica, faz os exames, resultado ficou pronto, a gente marca a primeira sessão e a gente faz 8 sessões. Terminadas as 8 sessões, faz outros ciclos de exame, que são os ciclos que vão demonstrar os resultados que a gente teve com a ozonioterapia. Muito bem, repete novamente onde procurar, se tiver o telefone, o contato, fica à vontade. Perfeito. O @ do Instagram é @dr.luciocampos. Pode procurar lá e escrever uma mensagem. Quero participar como paciente da pesquisa em ozônio. Deixo o nome completo, eu entro em contato e faço os pedidos de exame. Em seguida, a pessoa faz os exames prontos, a gente começa o tratamento. Muito bem, voltando ainda no gancho da ozonioterapia, ela serve também em forma de prevenção, Lúcio? Sim. O ozônio, como eu falei, ele é usado em diversos protocolos. Um deles são para as doenças inflamatórias. Quais seriam as doenças inflamatórias? A COVID, que é a número 1, a hipertensão, o diabetes, ele tem a capacidade de ligar o DNA e diminuir esse perfil inflamatório. Além disso, ele aumenta a produção de óxido nítrico, que melhora a pequena circulação. Então, para quem tem COVID, ele tem uma dupla ação. Ele vai melhorar o padrão inflamatório e ele vai melhorar a circulação. Com essa melhora da circulação, ele melhora o padrão respiratório. Então, é super bacana. E a gente mesmo tendo vacinado, mesmo tendo reduzido o número de casos, a gente está tendo casos constantemente de Covid. Nós estamos tendo pessoas com complicações, pessoas que já tiveram 1, 2, 3 vezes e que precisam desse amparo. Então, é uma proposta super legal. Além de o ozônio ser imunomodulador.
Pessoas que têm baixa imunidade, o ozônio aumenta a imunidade. E o contrário também. Há doenças, David, que acontecem por excesso de resposta imune. E o ozônio faz exatamente o contrário. Pessoas que têm doenças por exacerbação, excesso de imunidade, ele vai lá e coloca a imunidade equilibrada. O ozônio, na verdade, é o equilíbrio do seu organismo. Sim. Essa palavra foi muito assertiva. Ele produz a homeostase, que é trazer o organismo para o processo de equilíbrio. Eu digo que o irmão gêmeo do cérebro é o intestino da gente. Lá no nosso intestino, eles são cheios de microvilosidades, parece os espaços entre os dedos. Quando a gente vê muito comum na criança que tem infecção de repetição, porque ela entrou num processo de desbiose. Esse intestino entrou em desequilíbrio. Quando ele entra em desequilíbrio, ele abre canais entre essas membranas da microvilosidade e aí as bactérias que caem no organismo caem na corrente sanguínea e a pessoa começa a ter infecção de repetição. Não tem nenhum outro tratamento, mesmo convencional, tão bom para tratar as afecções intestinais e de desbiose do que o ozônio. Muito bem, você falou sobre crianças, ô Lúcio, e a ozonioterapia, a partir de que idade que pode usar essa terapia, esse auxílio da ozonoterapia? Crianças também pode? Existe uma idade certa? Como é que funciona? Sim, as crianças podem fazer tratamento com ozônio. A gente preconiza começar pelo menos a partir dos 3 anos, por conta do peso da criança, né? A gente faz administrações de protocolo específico, porque a gente sabe que a saúde da criança ela é cheia de peculiaridades. E para as crianças é muito bom, principalmente pelo fator da questão imunológica. É muito comum, os papais que estão ligados no programa vão concordar com isso que eu vou dizer. Tem muitas crianças que têm infecções repetitivas e não se descobre o foco dessa infecção. Na maioria das vezes está nesse desequilíbrio do intestino. Faz exame, não vem alteração nos exames. É algo muito característico de quanto o nosso organismo interno está em desequilíbrio, que esse processo chama desbiose, e não tem nada melhor para tratar esse processo de desbiose, que é um desequilíbrio intestinal, do que o ozônio. Na maioria das vezes, quando a gente trata esse processo de desbiose, essas infecções param de acontecer. E como é que funciona? Quando a gente fala de ozonoterapia, eu já fico pensando em alguma coisa do universo, né? Já vem na minha mente algo mirabolante. Você de casa que também é leigo no assunto, há de concordar comigo. Como é que funciona a ozonoterapia? Ela é ingerida? Ela é aplicada? De que forma que é esse tratamento? Como é que funciona? E eu sempre peço para trazer aqui alguns exemplos. Você não trouxe nenhum instrumento nem nada, mas se você quiser falar, né, e gesticular de que forma funciona, fique à vontade, Lúcio. Sim, muito bacana essa pergunta. Quando que a gente começou a ter percepção do ozônio? A gente percebeu, por exemplo, que nas altas camadas celestiais há uma camada protetora da Terra, que é chamada camada de ozônio. O que esse ozônio faz? Ele diminui a penetração dos raios ultravioletas, dos raios que são prejudiciais à saúde, que causam câncer. Então a gente passou a observar isso. Observou-se também que os urubus que se alimentam de carne de animal em decomposição não adoeciam, porque logo ao ingerirem o alimento voavam lá nas altas regiões celestiais e ingeriam o ozônio. Onde tem o ozônio. Onde tem o ozônio. E o ozônio consegue inativar os micro-organismos que estão naquela carne em decomposição, que outro efeito do ozônio é ser antibiótico. Então, o ozônio é um gás que já existe na atmosfera. Então, por isso que é quase impossível alguém ter alergia ao ozônio. Porque se tivesse, é incompatível com a vida humana. E aí o ozônio ele é produzido medicinalmente por um gerador. A gente não traz porque é um equipamento grande. E as administrações de ozônio têm inúmeros protocolos. Isso conta pra gente como é que funciona. É uma injeção? Aí eu vou contar. É um comprimido? Que pra mim tudo é mais fácil no comprimido, né? Não, mas não é em formato de comprimido. A gente faz a aplicação de ozônio, por exemplo, por injeção intramuscular, que é uma injeção convencional. A gente faz a aplicação de ozônio por via venosa, como um medicamento. A gente faz aplicação de ozônio pelo ouvido, que é a via intra-auricular, para tratamento de sinusite, de rinite, de distúrbios de cabeça e pescoço. A gente faz aplicação de ozônio por via intestinal, que são para as doenças específicas do intestino. Então, a gente tem inúmeros protocolos. Esses são os principais protocolos de administração de ozônio.
Muito bem, vamos aqui para um rápido intervalo, é bem rapidinho, ó, e daqui a pouquinho a gente volta já também esclarecendo e tirando as dúvidas de você que está ligado aí em casa, tá bom? Rápido intervalo, Mais Saúde, volta já já aqui na tela da NTV. Ok, o Mais Saúde está de volta na tela da NTV e convidando você aí de casa para participar com a gente no nosso último bloco. O telefone está aí na sua tela para você mandar a sua pergunta. Falamos de ozonioterapia, esse tratamento paliativo super importante. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aí que o Lúcio Campos, né, que é enfermeiro esteta, vai responder você com o maior prazer, com um enorme carinho. Agora a gente passa para outra pauta, para outro viés da nossa conversa, que é sobre estética, saúde estética, essa palavra cada vez mais procurada, né, por todo o ser humano, em todo o planeta, que é o tal da estética cada vez mais, né, Lúcio? Conta pra gente se existe alguma novidade, algum procedimento novo, algum lançamento, mas é isso, cada vez mais o ser humano está procurando estética e que bom, né? Graças a Deus. Só fazendo um adendo, David, do bloco passado, o primeiro país que se descobriu o Covid foi a China. E foi o primeiro país a sair da pandemia, da crise mundial. E se usou na saúde pública chinesa a administração de ozonioterapia, que Bacana. foi de extremo sucesso para o controle da pandemia, que é algo importante que eu lembrei e queria reforçar. Claro, então, claro. Quem quer participar da pesquisa, escreve uma mensagem explicando que ouviu o programa e que quer ser paciente da pesquisa. Legal? Então, começando o segundo bloco agora, falando sobre saúde estética, a saúde é resultante de multifatores. É a gente dormir bem, é a gente se alimentar bem, boas escolhas, bons alimentos, beber bastante água e líquidos saudáveis, ingestão de frutas e fibras. E a estética vem nesse contexto da saúde. Hoje, a nossa expectativa de vida aumentou. E como a gente quer envelhecer? Quando começa o envelhecimento? Todos os dias. Aí eu acordando amanhã, eu já acordo mais velho, eu já acordo com um novo processo. E a gente quer envelhecer bem, a gente quer envelhecer com menos ruga, a gente quer envelhecer com um sorriso mais bonito, a gente quer envelhecer com menos perdas que a idade vai trazendo para nós. E hoje a saúde estética, ela estuda esse contexto, né? A gente estuda que a gente tem a suplementação de vitaminas essenciais para a vida humana, que a gente tem suplementação de pré e probióticos. É importante você falar isso, Lu, só te interrompendo, porque o nosso programa, no programa passado, a gente falou exatamente sobre isso. Né? E agora nesse viés falando específico da estética, como é importante um programa complementa o outro, né? É super interessante. Na verdade, a gente entende que a saúde é a somatória. Então, é exatamente isso. A gente falou de pulmão, depois a gente falou de ozônio. No programa passado, se falou sobre a questão de saúde estética. E a gente entende que não é só fazer procedimento. Porque o procedimento tem um prazo de validade. Mas é ter um estilo de vida que conserva a sua saúde estética. Quando eu bebo bastante água, quando eu uso antioxidantes, eu estou protegendo o meu organismo. Lá dentro das nossas células, aos pontos que a gente não consegue ver a olho nu, que seriam fatos microscópicos, quando o meu organismo está em desarranjo, ele libera elétrons que ficam perdidos e começam a trazer um monte de desarranjos internos. Dentre eles, isso acelera o processo de envelhecimento. Então, os antioxidantes, por exemplo, que são suplementos e são alimentos ricos em vitamina C, por exemplo, eles auxiliam o nosso processo de rejuvenescimento. A administração, por exemplo, do colágeno Verisol, que é um colágeno que já está pronto para o nosso organismo absorver, ele também previne essa formação de rugas, ele trata a pele, ele trata a unha, ele trata os cabelos e, inclusive, ele é uma fonte de auxílio à nossa formação de um osso saudável. Então, colágeno é bom para a estética, sim, mas é bom para processos internos. O zinco é bom para a estética? Ótimo, mas é bom para o aumento da imunidade. Então, os assuntos, eles são casados. Mas você perguntou se tem procedimentos novos? Tem sim. As novidades que a gente vê aí no mercado, nas redes sociais, né, principalmente as influencers, né, os blogueiros, as influencers cada vez mais com uma técnica nova, com um procedimento novo. Então é por isso que eu quero saber o que é tendência aí, o que está rolando nesse mundo da estética. Ah, legal. Aproveitando o insight,
quem quiser concorrer a um Summer Peel ou um peeling de verão, que é isso, que é um peeling iluminador. Traduz pra gente. Vou traduzir. Vamos no linguajar popular. É um processo de renovação da pele, que é feito à base dos peelings químicos, que traz uma iluminação. É o turnover da pele, traz uma pelezinha nova. Então, quem quiser ganhar um Summer Peel ou um peeling de verão, vai lá no meu perfil, @, que está aí na televisão, dr.luciocampos, coloca o seu nome completo. Eu quero participar da promoção. Depois a gente vai fazer o sorteio e vai publicar lá nos stories de quem ganhou, quem participou dessa promoção. Vai ganhar uma sessão de peeling de verão. Então, peeling de verão. Peeling de verão. Summer Essa é uma das tendências. Sim. Os peelings, há muitos anos, são conhecidos como os principais rejuvenescedores e bioestimuladores faciais. Então, hoje a gente tem algumas associações bacanas, que você perguntou. Na área do peeling, a gente tem um peeling de fenol, ou fenol care, que há anos atrás eram se feito apenas dentro de hospital com paciente entubado, porque ele é um peeling que chega a rejuvenescer até 10 anos numa sessão. Hoje a gente industrializou e modernizou o processo do peeling de fenol para fazer uma concentração adequada para os consultórios. Então você consegue fazer hoje, que é um lançamento, esse curso de fenol que eu fiz, só 6 pessoas no Brasil têm, que é um protocolo exclusivo, que é de rejuvenescimento. Essa ruga, que ela está estática no rosto, que ela não sai, por exemplo, com o Botox, ela é tratada muito bem, as rugas mais profundas, com um peeling de fenol. Então, isso é uma inovação muito nova no Brasil. Já existia peeling de fenol para fazer só dentro de hospital, porque era muito agressivo. A pessoa podia ter grandes intercorrências. Agora, não. É possível fazer o peeling de fenol dentro do consultório. Isso é muito inovador, e no protocolo Fenol Care só existem 6 profissionais no Brasil que são habilitados nessa técnica, e eu sou um dos 6 desses profissionais. Esse Lúcio, eu apresentei vocês, eu falei que ele era fenômeno, então eu falei, onde é que você atende? Você tem sua clínica própria, atende onde? Tem parceiros? Sim, eu atendo na clínica da doutora Daniela Gontijo, onde eu tenho o meu consultório, que é aqui na rua Augusto Gomes Branquinho, 111, bairro Jardim Centro, próximo do Parque do Mocambo. Pertinho do Mocambo. Pertinho do Mocambo. Bom, tá aí também, o seu @, tá sempre na tela. Aí o pessoal só ir lá no Instagram, lá mais fácil, te chama que você passa todos os detalhes da clínica. Passa os detalhes, passo a avaliação. Sem compromisso. Vai lá. Ô, Lúcio, você falou de um assunto importante também, que são os riscos, e tá até aqui na pauta. Eu não gosto muito de seguir perguntas coladas, mas essa pergunta tá aqui e você falou nesse viés. E é muito importante a gente salientar para você que está acompanhando o programa, quando a gente fala de beleza, de autoestima, de estética, todo mundo quer ficar bonitão, quer ficar saudável, quer ficar bem na fita, mas tem os seus riscos também. Sim. E a pergunta, a que me compete aqui, Lúcio, quando o procedimento estético passa a ser um risco? Quando a gente excede os limites. O exagero. Eu diria que o segredo da estética é o menos ser mais. Se você faz uma menor quantidade e você gosta, você volta, marca um novo retorno, uma nova consulta e aumenta. O risco da estética, ele vem quando é feito altas dosagens, altas concentrações numa sessão só. Por isso a gente trabalha com protocolos. Você vai fazer 3, 4 sessões. Ao final, você faz uma reavaliação, vê se tem indicação de fazer mais sessões, e aí isso ocorre bem tranquilo. Intercorrências ou ocorrências a gente pode ter em qualquer momento da vida, mesmo sem estar fazendo procedimento. Nada impede da gente passar mal aqui ou em qualquer lugar que a gente esteja. Mas na estética, o que é segurança traduz em fazer menos. E a qualidade também dos produtos, né? É muito importante a gente falar, quando a gente conversa com esteticistas, com pessoal de autoridade nessa área, nesse assunto, Luz, eles sempre destacam a marca, a qualidade dos produtos. Sim. Isso também é muito importante. Sim, todo equipamento de saúde, equipamento e produto, eles têm registro da Anvisa. É isso que é importante para nós. Quero destacar que o Botox está de promoção, que vou lançar aqui agora, para quem está assistindo o programa, de R$ 1.100 está por R$ 899, valor de Pix ou 5 vezes no cartão de crédito, dividido sem juros. Hein? Um descontão. Mais de R$ 200, pode dividir em 5 vezes sem juros. Para ser aplicado aonde? Os pés de galinha? Sim, tudo? São as 3 principais regiões da face, que são as rugas periorbiculares, os pés de galinhas. Vamos falar popular. As rugazinhas da glabela, que é de pai e mãe bravo,
e as rugas da testa da gente, que são as rugas da região frontal. E muita gente usa também no bigode chinês, é isso que fala? Não, no bigode chinês é a aplicação de ácido hialurônico, que são os preenchimentos. São outro procedimento, mas que é bem legal, que rejuvenesce. E usa muito, né? A gente sempre traz pessoas aqui da área que falam sobre esse bigode chinês e a gente vai tirar um programa pra gente falar sobre isso. E voltando a falar de procedimento estético, o paciente pode escolher o que fazer. Chega lá o paciente na clínica, eu quero fazer isso. É assim o paciente que escolhe? Ou vocês auxiliam e falam a realidade de fato? Na verdade, a questão estética, ela perpassa por algumas questões interessantes. Bacana. Na avaliação, a gente expõe a melhor indicação. Mas o paciente da estética, se a gente não atender ao desejo dele, na maioria das vezes ele não sai satisfeito. Porque ele já vai em mente com um padrão de beleza ou de estética ou com a queixa dele, que é o que ele mais quer tratar. Eu posso ter a melhor indicação. Se você tem a maior indicação de tratar o bigode chinês, que é a marca de expressão mais profunda do seu rosto. Mas se a vontade dele for fazer um botox e eu fizer outro tratamento, ele não sai satisfeito. Então a gente tem que entrar num consenso. Faz a avaliação, explica os principais benefícios e em consenso com o paciente, a gente define o melhor tratamento a ser feito. Inclusive, a gente pode, subsequente, tratar as outras questões estéticas. Bacana, legal. Vamos lá então, a Angelina do Jardim Itália está participando com a gente aqui, Lúcio, e mandou a perguntinha dela: quanta sessão para tirar o pé de galinha? Existe um número certo ou aproximado aí? Não existe essa resposta desta forma. A gente vai fazendo e vai avaliando essa resposta no decorrer do tratamento. E aí, à medida que a gente faz o tratamento, essa resposta vai surgindo. Mas de uma sessão, você já tem uma melhora grande. E a gente associa tratamentos. Por exemplo, para os pés de galinha, a gente associa o peeling de fenol, associa os fios de PDO. Você perguntou no começo do bloco sobre os procedimentos que são tendência. Agora, há um procedimento muito recente, que são os tratamentos autólogos. Para todo mundo, mas principalmente, existe um público que é o público vegano, que não usa nada que tem conservante, nada de origem animal. Isso aí tá super na moda. Já quero chamar a atenção da produção aqui do programa para a gente falar sobre assunto aí de vegano, tá super em tendência, tá super em alta. Pode complementar, Lúcio. E aí, para esse público que não gosta de usar nada que tem conservante, a gente faz o tratamento de rejuvenescimento à base do próprio sangue. A gente retira o sangue, coloca num equipamento que separa o plasma sanguíneo da própria pessoa e não acrescenta nada mais. E aí a gente faz a aplicação, por exemplo, na estética facial, para rejuvenescimento. Então, é uma possibilidade para quem é vegano, para quem não gosta de utilizar nada industrializado. Então, é outro tratamento que é a sensação do momento, que são os tratamentos autólogos baseados no plasma sanguíneo, à base de PRP, que é um plasma rico em plaquetas, e são completamente naturais. A ozonioterapia ajuda também no rejuvenescimento? Sim. Os protocolos de ozônio para rejuvenescimento, eles são protocolos coadjuvantes. Finalizou? Certinho. É isso. Quer complementar? Você estava complementando? Não, é porque eu fiquei pensando que tinha acabado o bloco. Não, está acabando. Ele trata como coadjuvante. Ele melhora o aspecto da estética, mas ele tem que ser associado aos demais procedimentos. Muito bem, Lúcio, qual é o seu arroba, o telefone, o endereço mais uma vez? Vamos aproveitar aí que a gente tem 30 segundos para a gente fechar o nosso programa. Perfeito. @dr.LúcioCampos. Quem ouviu o programa e vai mandar uma mensagem lá no direct, vai concorrer a um Summer Peel, que é um peeling de verão. Vai lá e chama. E tem vagas aí também para a sua pesquisa de ozonioterapia. Tenho 5 vagas para início desse mês. A cada mês eu abro 5 vagas novas. Quem tiver interesse, chama no direct também. Muito bem. Endereço? @dr.LúcioCampos. Muito bem. Tem a clínica também que fica ali pertinho do Mocambo, né? Fica. Rua Augusto Gomes Branquinho, 111, bairro Jardim Centro. Muito bem, meu amigo Lucinho, Lúcio, enfermeiro, participando aqui do Mais Saúde. Gostaria de te agradecer mais uma vez. É sempre um prazer rever os amigos e sempre com essa autoestima, com essa energia cada vez mais simpático aqui no programa. Você que é essa luz toda para nós. Obrigado, David, a você, a toda a redação do programa, a todos os telespectadores que se mantiveram conosco até agora. Gratidão.
É isso, é nesse tema de gratidão que a gente despede a você aí de casa. Obrigado pelo carinho, pela sua participação e até o próximo programa. Você que continua ligado na tela da NTV, acionando o departamento de jornalismo da NTV, direto do Estúdio 1, lá está ele com a gente. Eu não sei se é estreia, mas para mim é uma honra e é estreia. Esse bate-papo está lá, Matheus Alves. Tudo bem, Matheus? Boa noite, David Bala. Boa noite a você que está aqui assistindo a NTV, né? Do rádio a gente costuma falar muito sintonizado, né, David? É um prazer estar aqui, é um prazer imenso. Você que eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo, me inspiro, afinal de contas, as pessoas gostam da sua locução, uma locução animada, vibrativa pra cima, e é isso que as pessoas gostam no rádio, né? Alegria, e você transparece isso pra gente. Muito bem, é a sua estreia hoje no NTV News? Da semana, sim. Eu já apresentei junto com a Paula aos fins de semana e também sozinho aqui na bancada. Bacana, então, para mim a estreia, o meu forte abraço para você. Obrigado. Sou seu fã também, todo sucesso do mundo, a você de casa, gratidão, bom programa aí para vocês. Muito obrigado, David, a você que está sintonizado, que está assistindo a NTV.